Evangelho de Lucas, capítulo 5, os versos de 17 a 26. Se você tiver a sua Bíblia e tiver alguém do seu lado que não tenha a palavra de Deus, talvez você possa compartilhar com essa pessoa a Bíblia. Talvez esteja um visitante do seu lado que não tenha aí a Escritura. Você pode compartilhar com ele o texto. Porque eu vou fazer uma leitura daqui a pouco, gradativamente. Lucas capítulo 5, os versos de 17 a 26. O último grande censo do Brasil foi realizado em 2010. Um novo estava programado para 2020, mas veio a pandemia e ainda está por ser realizado. Porém, a mais recente pesquisa por um instituto grande do Brasil, publicada no início de 2020, dá conta de que 81% dos brasileiros se declaram cristãos. 81%. Dentro dos dois maiores segmentos, em um sentido bem amplo, de religiosos no Brasil. E se o censo fizer esta pergunta: quem é Jesus Cristo? O que nós obteríamos como resposta? Haveria uma resposta precisa? Em primeiro lugar, é isso que deveríamos indagar. Haveria uma resposta precisa? Quem é Jesus Cristo? E essa resposta seria fundamentada em quê? E, em segundo lugar, diante de uma eventual resposta precisa, a forma da pessoa viver seria coerente com esta sua resposta? Ou seja, suponha que alguém responda: Jesus Cristo é isto, é este. E isso de uma maneira acertada, precisa. A sua maneira de viver seria coerente com esta resposta? Aqui nós temos um texto, Lucas, capítulo 5, dos versos de 17 até 26, que constam nos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Jesus Cristo nasceu em Belém, mas de fato cresceu em Nazaré, e para o início do seu ministério, ele mudou-se para a margem do Mar da Galileia, para a cidade de Cafarnaum. E aí, então ele veio a ser crucificado em Jerusalém. Esse episódio que estamos aqui diante dele aconteceu em Cafarnaum, no início do ministério de Jesus. Razão pela qual o Evangelho de Mateus diz que Jesus foi para a sua própria cidade.
Então nós estamos aqui no início do seu ministério na cidade de Cafarnaum. E observe o que diz o verso 17. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Prestem atenção a essa parte final desse verso. O poder do Senhor estava com ele para curar. E de fato, se você anteceder um pouco as páginas da sua Bíblia, você verá que antecederam a este momento muitas curas, inclusive da sogra de Pedro. Este momento aqui imediatamente antecedido pela cura de um leproso. Se você for aos versos 40 e 41 do capítulo anterior, vai dizer, do capítulo 4, irá: ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhe os traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. E também de muitos saíam demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam os demônios ser ele o Cristo. E o poder de Jesus de curar, então, o poder de Deus estava ali sobre Jesus, o poder de curar. E o que você observa aqui, nesse verso 17, é que, estando o Senhor Jesus ali numa determinada casa, havia a audiência dos líderes religiosos dos judeus. Ele estava ensinando e assentavam sentados ali fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia e até da Judéia e de Jerusalém. O que diz aqui que a esta altura o ministério de Jesus já alcançava uma grande notoriedade. O ministério de Jesus já alcançava uma grande popularidade, mas também, simultaneamente, crescia a monitoração e a hostilidade dos líderes religiosos em relação a Cristo. Essa é a razão porque, ouvindo já o que se fizera ali na Galiléia, vieram eles, e alguns de longe, porque tinham a intenção de monitorar, como líderes e presbíteros que eram, o que estava acontecendo através da pessoa de Jesus Cristo. Em outras palavras, os teólogos judeus estão ali reunidos. E agora nós temos um importante ponto de inflexão, que se dará com uma cena altamente inusitada, uma cena altamente gráfica, uma cena tocante, dizem os versos 18 e 19. Vieram então uns homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Imagine essa cena. A casa, o ambiente está cheio. Vem uns homens trazendo um paralítico no leito. Paralítico. E eles não têm como, por causa da multidão ali aglomerada, introduzir o paralítico no recinto.
Provavelmente eram 4 eles, então, pelo menos, certamente mais de 2, é o que tudo parece indicar, e eles subiram ao eirado, ao telhado, que eram assim, partes de estuque, e mais ou menos arquitetaram por uma espécie de engenharia a localização de Jesus, e eles abrem, imagina toda aquela multidão ali olhando, eles abrem aquele eirado, aquele telhado, e descem o leito e depositam o paralítico diante de Jesus. Talvez alguém tomado de uma tetraplegia, ou seja, quando as lesões atingem a medula espinhal, ali no nível cervical, causa então a perda dos movimentos do tronco, das pernas e dos braços. Hoje, talvez a gente não tenha noção do impacto disso. Porque nós hoje temos um estado de bem-estar social, temos instituições, temos algumas viabilidades de amparo aos deficientes físicos. Mas naqueles dias o paralítico não tinha condições de trabalho, não tinha pensão de INSS, não tinha instituições de assistência. Ele não tem condições de ser inserido na trama social. Ele provavelmente estava ali, quem sabe, pesando a família, e ainda mais se fosse alguém de arrimo, colocando a família em desamparo. Ou seja, alguém nestas condições geralmente pressupunha uma série de dificuldades e privações. E aí vem esses amigos totalmente sensibilizados, inteiramente tocados e comprometidos e leais. E eles vêm trazendo o seu amigo ali naquele leito, chegam diante do lugar, não tem, e eles sobem ao eirado, descem, colocam ali diante de Jesus. E a intenção deles é descrita claramente aí no verso 18, pô-lo diante de Jesus. Verso 19, desceram para o meio, diante de Jesus. E aí você tem uma reação anticlimática. Uma reação imprevisível. Uma reação tensa, desconcertante. Jesus vem curando. Trazem um paralítico nessa cena. Colocam ali no leito, diante dele. E aí veja o que diz o verso 20. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. O que é isso? O que é isso? Diz que Jesus viu a fé de todos, dos que trouxeram, talvez dos 4, e do próprio paralítico que estava ali, e eles trouxeram um paralítico no leito, colocaram diante de Jesus, e o que se espera? O que se espera é cure, restaure. E vem esta coisa totalmente anticlimática, imprevisível, imensamente desconcertante e que vai produzir tensão. Homem, estão perdoados os teus pecados. Há uma tensão no ar, assim. As pessoas começam a pensar em tudo aquilo. E isto suscitou uma reação hostil do grupo de teólogos ali reunidos. Por quê? Vejam o verso 21. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo:
quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Preciso que você atente para algo aqui muito interessante. A reação desses teólogos judeus, ela é hostil, mas a teologia deles é precisa. Ou seja, os judeus haviam aprendido por todo o Antigo Testamento que o ato de perdoar pecados só pode ser feito por Deus. Esse foi um importantíssimo, crucial aprendizado que os hebreus receberam como legado desde Abel, desde os holocaustos, desde as orações, quando Salomão e tantos outros oravam, ouve, ó Deus, e perdoa, desde o dia da expiação, do dia do perdão. Ou seja, o pecado é fundamentalmente um ato contra a santidade de Deus e requer que o próprio Deus, com a sua autoridade suprema de ofendido, perdoe. Só Deus pode perdoar pecados. Esta teologia é boa, é correta. Talvez você se pergunte, mas pastor, Deus não disse que nós devemos perdoar uns aos outros? Sim, mas nós podemos perdoar os pecados cometidos contra nós. Mas ninguém pode perdoar os pecados cometidos contra Deus, exceto o próprio Deus. E era isto que Jesus estava fazendo. Era exatamente isso. Homem, estão perdoados os teus pecados. Isto aqui é bombástico. Absolutamente sem precedência. Nunca judeu algum falou assim. Nem Moisés, nem Davi, nem Elias. Nunca ninguém falou assim. E é exatamente o que Jesus disse e fez. É por isso que você tem essa reação no verso 21. Quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E agora? Aí Cristo precisa então oferecer o fundamento para esta sua autoridade, para esta sua palavra. Veja os versos 22 e 23. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, o que parece que os teólogos e todos ali foram até relativamente bem educados, que parece que não houve aquela gritaria, aquela comoção, as pessoas se levantaram, eles ficaram lá dentro, olharam aquela cena com absoluto desprezo daquela situação, ao ouvirem aquilo e disseram, eles pensaram, quem é esse que pode perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer, estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Será que você agora imagina o quanto isso aqui é extraordinário?
Porque Jesus faz aqui um contraste entre a palavra e o fazer. Nós temos um ditado: falar é fácil. E a finalidade da comunicação é fazer-se entender. E as pessoas não estão entendendo o que Cristo está dizendo. Jesus disse: homem, perdoados estão os teus pecados. Isso é uma coisa interna? Isso é alguma coisa espiritual? Isso é alguma coisa invisível? Quem vê isto? Quem credencia isto? Mas aí ele diz, há uma diferença, né? Entre dizer e fazer. E ele faz uma pergunta, eu peço que você mesmo responda. Você que está ouvindo aqui hoje, em 2022, a palavra do Senhor. O que é mais fácil? O que é mais fácil? Dizer: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer a um paralítico, provavelmente a um tetraplégico: levanta, toma o teu leito e anda. O que é mais fácil? E aí vem o desenlace daquele episódio. Vejam os versos de 24 a 26. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. E todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Deus pode curar milagrosamente quando e onde Ele quiser. Deus pode curar em resposta às nossas orações. Jesus curava onde e quando queria, usando a autoridade da sua palavra. Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Resultado: uma cura espantosa. Glorificação, louvor, espanto. A ponto de o Evangelho de Mateus dizer assim, o Evangelho dizer que no final ele diz: jamais vimos coisa assim. Jamais. O verso 26 diz que eles ficaram possuídos de temor. Eu ficaria. Depois de um episódio desse, provavelmente eu precisaria buscar um banheiro. Ficaria. E aí, fecha-se o argumento. Você tem aqui um importante ponto de inflexão nos evangelhos, nem sempre muito percebido por todos os leitores do evangelho.
que Jesus afirma ter a mesma e única autoridade que somente Deus tem. Em rigor, é isto que ele vai fazer é isto que vai causar a hostilidade contra ele. É isso que vai fazer com que a hostilidade da liderança judaica cresça e o leve à cruz. Exatamente este fato. Ou seja, que ele se diz o Filho de Deus, fazendo-se igual a Deus, portanto, com poder de perdoar pecados. Não sei se você algum dia já se perguntou o que levou Jesus à cruz. O que levou Jesus ao julgamento do Sinédrio? Sabe o que foi? João 5,18 diz assim: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Se você for ao julgamento, como relata aqui o Evangelho de Lucas, também o Evangelho de Mateus, o julgamento de Jesus pelo Sinédrio, pelo corpo teologal dos judeus, pela autoridade política dos judeus, pela autoridade religiosa da anciania, o presbitério judaico, se você for ali e ver exatamente o que condenou Jesus, eu vou ler para você. Diz assim: estava Jesus diante do Sinédrio. Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso. Vereis o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouviste agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Foi isso que levou Jesus à cruz. Declarar-se Filho de Deus e fazer-se igual a Deus. E ainda mais dizer que será colocado no mesmo patamar de autoridade de Deus, à destra do trono de Deus. Eu quero trazer 3 palavras nessa parte final. Primeira coisa é você que já confessou fé em Jesus, já pediu perdão dos seus pecados, mas você vive inseguro da sua salvação, do seu perdão dos seus pecados. Você vive inseguro. Você vive inseguro, você diz honesto: pastor, me falta certeza. Eu estou sempre... O diabo vem sempre só para os pecados que eu já confessei para Deus nos meus ouvidos, e eu fico: eu sou isso mesmo. Cristo não perdoou os meus pecados. Ele não diz que perdoa pecados. Ele não teve autoridade para dizer ao paralítico: levanta, toma o teu leito e anda. Ele não foi à cruz. Ele não disse que todo aquele que nele crê, confessa, ele já, como diz o texto que nós lemos, jamais me lembrarei dos teus pecados, eu para sempre apagarei as tuas iniquidades. Ele diz isso. Então,
tenha uma fé nisto, na palavra dele, uma fé singela, uma fé que descansa nele, na palavra dele, uma fé simples. E às vezes falta ao inseguro, às vezes falta a essa pessoa que oscila, uma fé simples, gente. Eu e meu genro, nós conversávamos essa semana sobre histórias que nós ouvíamos dos pregadores na infância, e nos lembramos de uma. Eu não sei dizer onde aconteceu, não sei dizer a fonte, mas acho muito interessante para ilustrar uma simplicidade de fé, porque a fé tem uma característica meio simples e confiante. Disse que houve um tempo no Nordeste com uma seca muito grave, na transição do Agreste para o Sertão, uma seca muito grave, muito. E as famílias ali passavam penúria. Então, os líderes da igreja, o pastor e outros líderes ali, convocaram uma reunião de oração. Vamos orar, pedir, suplicar, vamos nos ajoelhar, vamos dobrar e pedir a Deus chuvas para a nossa região. E foram, então, aqueles crentes, saindo de suas casas, para ir à reunião de oração, suplicar chuvas. Mas naquele grupo, daquela multidão, havia uma menina que levou o guarda-chuva. Você precisa ter essa confiança na palavra de Jesus sobre o perdão dos seus pecados com o seu guarda-chuva do lado. Ou seja, você precisa descansar nesta palavra, nesta promessa. Os teus pecados estão perdoados. Estão perdoados. Porque Ele tem autoridade para perdoar pecados. Segunda palavra quem é Jesus? Talvez você afirme que Jesus é Deus, mas está em um momento da sua vida que não expressa, não manifesta qualquer sujeição à autoridade de Cristo. Você diz, Jesus é Deus, mas você vive como se Ele não fosse. Ele não é o seu Senhor de fato. Os dias vêm passando e você lida com essa realidade de uma forma fria, de uma forma indiferente. Você não ora, você não considera Cristo, você não considera a sua palavra, você não cultua, você não comunga, você não come do pão, você não bebe do cálice, você não se arrepende, você não perdoa, você não procura o seu irmão, você não procura a sua irmã, você não se quebranta, você se mantém na mesma condição, você não se quebranta. E essa afirmação de que Jesus é Deus está passando banal para você. Banal, você ainda não fez esse movimento de dizer, Ele é Deus, Ele é o meu cabeça, Ele é o Senhor da igreja, Ele é aquele que tem autoridade sobre a minha vida. Senhor, faz a tua vontade na minha vida e não a minha. Eu não quero permanecer essa pessoa obstinada, sem arrepender-se. Eu preciso assumir agora um compromisso contigo, já, agora. Ou quem sabe o que é mais terrível? A semelhança daqueles teólogos judeus, você vem se endurecendo. Vem se endurecendo. Vem se endurecendo a ponto de levar o dom mais precioso, o Cordeiro de Deus à cruz. Não se endureça.
faz uma meia volta já. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Não se endureça. Dobre o pescoço, dobre o joelho. Reconheça Cristo como seu Senhor. Quem é Jesus? Talvez você venha de uma igreja que as pessoas já não pregam o Evangelho ou esqueceram do Evangelho, e talvez você que vai ouvir ou ouve essa palavra posteriormente a esse momento, quem é Jesus? Talvez você diga, como alguns, como a gente ouve comumente, um grande mestre, uma pessoa muito boa, um filósofo notável, certamente um grande líder. Ou se você é daquele tipo de uma via mais política, você é um revolucionário. Ou outro, um homem que semeou o amor. Ou alguém que dirá um mártir. Sabe o que é que muito incomoda o cristianismo, irmãos? Não é nada disso. Sabe o que é mais desconcertante? Sabe o que é absolutamente desconcertante com Cristo e com o cristianismo e com a igreja cristã? A grande pergunta é: Jesus é Deus? É Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus, que hoje está à direita do trono de Deus. Você entendeu? Cristo tem autoridade para perdoar pecados. Saiba disso. A segurança do perdão está radicada na pessoa de Cristo, na palavra de Cristo, no poder de Cristo. Você que está visitando nossa igreja nesta manhã, você que vai ouvir essa palavra, agora, neste momento, diga assim: ó Cristo, Filho de Deus, ó Cristo, Filho do Deus Altíssimo e encarnado, perdoa os meus pecados. Faz isto agora, e que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, se alguém aqui nesta manhã que está inseguro do perdão que Cristo oferece, erga o olhar dessa pessoa para Cristo, para a autoridade de Cristo, para a palavra de Cristo, para confiar em Cristo. Ó Deus, se há nesta manhã alguém que está apegado a algo ou negligente em relação
a autoridade de Cristo como Deus e Senhor. Que seja um dia de arrependimento, que seja um dia de quebrantamento de pecados, que seja um dia de abandono de pecados. O dia de hoje. Se há alguém que nos ouve, que ainda não creu em Cristo, como Filho de Deus, que tira os pecados do mundo, que esse coração, nesta hora, diga: Jesus Cristo, a partir deste momento, o Senhor é o meu Deus, em quem nós oramos. Amém.